tempo que o Senhor colocou essa palavra no meu coração e o que ele disse foi que teria um momento específico para ser ministrado aos corações. E acredito que diante de tantas circunstâncias e momentos que nós estamos vivendo na sociedade, na igreja, em todos os lugares, é um momento ideal para isso. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão com todos vocês. Não se trata de política, não se trata de partidos ou bandeiras, mas sim de valores eternos e do custo de permanecer fiel ao Evangelho. Porque esse é o nosso posicionamento como cristãos, ser fiéis ao Evangelho de Jesus. A palavra hoje, o tema da mensagem é cristianismo imparcial. Coragem para falar a verdade em tempos de medo. E essa breve reflexão é em memória de um cristão corajoso. O nome dele é Charlie Kirk. Charles James Kirk, ou Charlie Kirk, como era conhecido. Um jovem, 31 anos, nascido em Illinois, nos Estados Unidos, casado com Kate Lane. Um jovem que decidiu se posicionar. Um jovem que pregava a palavra, defendia os valores do reino. Um jovem que dedicou a sua vida para falar as verdades do Evangelho e defender as causas numa sociedade cada vez mais corrompida. Na última quarta-feira, enquanto Charlie discursava nos Estados Unidos, na Utah Valley University, ele foi assassinado em público. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado. Um ato de ódio contra a verdade que ele expressava. Deixou uma esposa, dois filhos, uma menina de 3 anos e um bebê de apenas 1 ano. Esse foi o custo por dizer aquilo que hoje as pessoas não querem ouvir. Perder a sua vida. Eu quero convidar você agora para curvar sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração por essa família e tantas outras famílias que nesse momento agora estão sofrendo a perda de alguém. A nossa oração será por essa família, mas será também por aqueles que agora estão posicionados, que decidiram entregar as suas vidas por amor a esta causa, a causa do Evangelho. Que, independente das circunstâncias que estão vivendo ou enfrentando, eles continuam posicionados. Pai, nesse momento agora, nós estamos diante da Tua presença. Espírito Santo, Tu és um Espírito consolador, ajudador. O nosso pedido agora é que o Senhor console o coração dessa família, dessas crianças, dessa esposa que perdeu seu marido, um jovem, um precoce. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ajude essa família a não recuarem, a não retrocederem, a não temerem, mas que elas encontrem força em Ti, para continuar fazendo o que o Senhor propôs ao nosso coração, que é pregar a Tua palavra, a Tua verdade, estar posicionado. Ajude essa família, as famílias que estão agora, famílias anônimas, que nós não conhecemos, mas que também estão sofrendo.
É o nosso pedido nessa manhã. E que o Senhor fale aos nossos corações. Ministra aos nossos corações, Senhor. Para que nós possamos continuar perseverantes na Tua palavra, no Teu chamado, no Teu propósito. Porque o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E a Tua palavra diz que perder essa vida é ganhar, é lucro, tem a ver com a eternidade. Por isso, ajuda-nos a continuar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, o smartphone, em Tiago, capítulo 3, e no versículo 17. Tiago 3, versículo 17. A palavra diz assim, Tiago diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem imparcialidade e sem hipocrisia. Tiago aqui fala de uma sabedoria que vem do alto. Ela é pura, pacífica, equilibrada, cheia de misericórdia e de bons frutos, e principalmente sem parcialidade e sem hipocrisia. Mas o que é ser imparcial na fé cristã? Você já refletiu sobre isso? Ser imparcial para o cristão é refletir o caráter de Deus, que não faz acepção de pessoas. E o que isso significa? Amar a todos com justiça, sem favoritismo. Corrigir com equidade, sem olhar para status, posição ou amizade. Pregar o evangelho a todos, ricos, pobres, cultos ou simples. Agir com o mesmo padrão ético, seja com amigos, seja com desconhecidos. Isso é ser imparcial. Um cristão imparcial. Talvez o maior inimigo da imparcialidade, porque existem desafios, hoje para nós, seja o medo. O medo é um desafio. Por quê? Porque o medo nos paralisa, o medo nos torna seletivos, o medo nos faz calar onde nós deveríamos falar. O medo nos faz cúmplices do erro, muitas vezes, mesmo sem intenção. É por medo que muitos se tornam cristãos parciais. Esses cristãos parciais, que muitas vezes nos tornamos, eles defendem a verdade. Sim, eles defendem a verdade. Mas só até certo ponto, pastor. Se posicionam. Sim. Ser um cristão parcial também é estar posicionado. Mas só até certo ponto. Falam de justiça, mas se calam quando a injustiça atinge alguém próximo. Quando pisa no meu calo, um ditado popular, aí a coisa fica diferente. Mas a Bíblia é clara.
2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, ou seja, haverá perseguição. Haverá perseguição. Se eu quiser ser esse cristão imparcial. E nós temos que ter essa clareza no nosso coração. Não podemos estar enganados. Não vai ser fácil. Mateus 5,11 vai dizer assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. É Jesus que está dizendo isso. Vamos ser insultados, vamos ser caluniados, pessoas vão se levantar contra você, acredite. É Jesus que está dizendo. A Bíblia, ela está cheia de homens que escolheram obedecer a Deus, mesmo quando isso lhes custava tudo. E podemos mencionar aqui alguns desses homens que estiveram posicionados. Abraão, ele confiou mesmo sem ver. José, ele manteve a integridade mesmo preso, mesmo lá na prisão no palácio. Daniel e seus amigos, eles preferiram a cova e a fornalha ardente ao invés de comprometer a fé. Daniel não se prostrou. Educadamente, ele disse: eu não posso fazer isso. Eu não vou me ajoelhar. Eu sirvo a um Deus. Olhando nessa perspectiva, isso é ser parcial. Porque ser parcial é escolher um lado. Na prática, ser parcial é escolher um lado, é estar posicionado, defender uma causa. Mas aqui a palavra diz que a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. Parece contraditório. Nós vamos chegar lá. Caleb permaneceu firme mesmo sendo minoria. Paulo enfrentou açoites, naufrágios, prisões, foi rejeitado, tudo por amor ao Evangelho. Por que não me envergonho do Evangelho? Pois é poder de Deus para a salvação. Palavras de Paulo em Romanos 1,16. Por que não me envergonho do Evangelho? Pois é poder de Deus para a salvação. Como é que tem estado o nosso posicionamento? Paulo não se envergonhou, permaneceu fiel e continuou fazendo aquilo que o Senhor propôs no seu coração. E nós até que ponto temos ido? E ele disse assim em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. É uma ordem de Jesus para todos nós. A Gabriela mencionou aqui. Ide, pregai o Evangelho. Preguem o Evangelho a toda criatura. Não àquela ou aquela, mas a toda criatura. Ide por todo mundo, aonde você estiver, aonde você for. É o nosso dever, meu e seu, pregar o Evangelho. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho.
Foi o que Paulo disse. A coragem de Paulo, ela superou o medo. Paulo não era imune ao medo. Paulo sim tinha medo. Todos nós temos medo. Seria hipocrisia eu dizer que não, eu sou corajoso e não tenho medo. Não, eu tenho medo. E Paulo teve medo. Mas ele escolheu confiar em Deus mais do que temer aos homens. Ele diz assim em 2 Coríntios 11, fui açoitado, apedrejado, naufraguei, fui preso. Tudo isso ele enfrentou por essa causa. Em 2 Timóteo 4,16, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Haverá momentos que você vai estar sozinho diante da circunstância e não vai ter ninguém. É só você e o Espírito Santo, se você o convidar para te ajudar. Porque ele é o seu ajudador. Então haverá momentos que você vai se sentir abandonado por pessoas talvez muito próximas de você. Mesmo assim, Paulo não recuou. Paulo sabia, o evangelho não pode ser negociado, não pode ser silenciado e não pode ser distorcido. Todos esses acontecimentos é um chamado hoje para nós nos posicionarmos. Estou passando com clareza essa mensagem? Talvez você já tenha sido rejeitado por falar a verdade. Pessoas não quiseram te ouvir. Já perdeu oportunidades, talvez por conta da sua fé. Você teve que ter um posicionamento, decidir pelo que era mais importante para você. E talvez muitas situações aparecem e elas são importantes para aquele momento em que nós estamos vivendo. Para a nossa família, e surgem a oportunidade. É aí que vem a sabedoria do alto, no poder de decisão, de justiça, de compreensão, de entender qual é a vontade de Deus. E a partir daí, decidirmos. Talvez por conta disso, por conta dessa rejeição, dessa perseguição, nós temos calado. Por medo. Se você está aqui hoje, talvez no seu coração está dizendo, mas eu nunca enfrentei nenhuma rejeição. Eu nunca enfrentei nenhuma oposição. Está tudo bem. Talvez seja a hora de você refletir. Uma reflexão pessoal intensa. Será que você, e agora é com você, será que você está vivendo com uma coragem suficiente para incomodar as trevas? Mateus 16, 24 fala sobre seguir a Cristo. Quem quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, foram as palavras de Jesus. Queridos, o Evangelho, ele é inegociável. O verdadeiro cristianismo, ele não é parcial. O verdadeiro evangelho, ele não é seletivo ou influenciado por conveniências sociais.
Ele é puro, é corajoso, ele é imparcial. E sim, às vezes vai te custar caro, às vezes vai nos custar caro. Vai nos custar caro. Mas Jesus diz assim, Mateus 28, 20. Eu estou convosco, eu estarei convosco todos os dias. Ele prometeu nunca nos deixar só. Então nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Não tem a ver com o agora, com esse tempo. Tem a ver com a eternidade. Enquanto você viver a sua vida pensando no agora, no aqui, no que você está fazendo, nas suas conquistas, que é importante, porque nós vivemos numa sociedade e temos família, mas enquanto você viver concentrado apenas nessas coisas, algo não vai estar bem dentro de você. E talvez algo não esteja bem dentro de você agora. Talvez porque falta um posicionamento, falta uma decisão, falta uma conscientização do seu chamado, do propósito, da missão. Cristianismo imparcial é comunidade, é vida na vida. É se comprometer com o outro. Mesmo quando é trabalhoso. E às vezes é trabalhoso. E às vezes é muito trabalhoso. Mesmo quando exige paciência, e às vezes precisamos de muita paciência. E quando pedimos a Deus paciência, parece que aparecem mais situações difíceis. E talvez seja Deus nos forjando a ter a paciência que nós estamos pedindo. Aleluias. Cristianismo imparcial, um cristão imparcial, ele persevera mesmo quando dá vontade de desistir. Talvez você já pensou em desistir. Isso não é para você. Tem coisa melhor. Vou aproveitar mais a vida. Vou correr atrás dos meus objetivos. Já me frustrei demais. Já me doei demais. Não tive nenhum retorno. Hoje o Senhor vai falar no seu coração. Aleluias. Ser imparcial significa carregar, e carregamos os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. Porque o cristianismo não é um caminho de solidão, mas de família. Por isso você viu tanto entusiasmo aqui quando foi mencionados os pequenos grupos. É onde nós somos aperfeiçoados. Nós vivemos em comunidade. Nós conseguimos nos conectar com a intimidade uns dos outros. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso. Ontem nós choramos juntos, refletimos juntos. Partilhamos a mesa juntos e tinha muita comida gostosa. Porque também é partilhar a mesa, é partilhar a vida, é vida na vida. Eu faço parte, a minha família faz parte, a minha casa está aberta. E cada dia mais eu compreendo a importância de eu estar posicionado, de eu alcançar vidas, de eu não negociar o Evangelho, por conta, talvez, das demandas, do tempo. Nós negociamos aquilo que é inegociável. E aí vem a frustração interna.
que nós não sabemos de onde vem. E nós tentamos em todos os lados recursos para poder neutralizar ou fazer desaparecer esse sentimento que surge. Não. Viver o propósito, ele supre todas as suas necessidades. Viver o propósito, ele supre as suas carências emocionais, psicológicas. Ontem nós choramos juntos quando nós estávamos orando pelo eu mais um. Quando nós falamos sobre nós estarmos gratos por estarmos ali. E quantas pessoas que talvez estavam no apartamento do lado estavam se sentindo sozinhas, enquanto nós estávamos comemorando a vida e vida em abundância nas nossas vidas. E nós choramos juntos quando nós começamos a orar pelas pessoas que talvez estão precisando apenas de um abraço, de uma palavra, de uma verdade que confronta, mas que cura. E muitas vezes nós ficamos calados quando deveríamos falar. E muitas vezes falamos quando deveríamos ficar calados. Porque Paulo também menciona uma sabedoria humana, onde nós agimos pelos nossos impulsos, pelas nossas vontades, e nos achamos sábios, e eu sei o que eu estou fazendo. E aí é a hora em que eu começo a ferir pessoas, ser insensível com pessoas, mesmo elas estando do meu lado, eu não consigo ter empatia. Porque eu estou vivendo uma sabedoria que de certeza não é a sabedoria do alto que Paulo menciona. Uma sabedoria que tem misericórdia, que é corajosa. E a nossa oração ontem, na nossa oração nós pedimos a Deus força e sabedoria do alto para poder continuar posicionados, mesmo em tempos difíceis, em que quando você vai falar, e a palavra diz isso, quando você vai falar do amor de Deus, as pessoas elas parecem ter comichão nos ouvidos. Quando você se posiciona, isso está muito comum de se ouvir. Você é chamado de fanático. Aleluia. Hoje, em tempos de individualismo, de cancelamento, de brigas por opiniões e polarizações, o desafio é amar o próximo, mesmo quando ele pensa diferente de mim, de você, de nós. Jesus não disse, amem os que concordam com vocês. Mas sabe o que Jesus disse? Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. É difícil. Nosso senso de justiça humano, nós queremos é que os nossos inimigos sofram as consequências e sejam punidos, e paguem. Mas Jesus ensina diferente. Jesus ensina a nós orarmos por eles, amar aqueles que nos perseguem. O Evangelho é simples, mas não é simplista. Eu não sei de quem é essa frase.
Mas eu já li num livro. O evangelho é simples, mas não é simplista. Envolve a eternidade. Jesus, ele nunca desistiu das pessoas, oferecendo o amor incondicional, perdão e a oportunidade de recomeço, mesmo diante dos erros e quedas humanas. Jesus era misericordioso. Ele veio para transformar vidas, buscar ovelhas perdidas, curar feridas e restaurar aqueles que se afastaram, demonstrando que a graça divina é maior do que qualquer pecado. Exemplos como Pedro mostram a perseverança de Jesus em restaurar e dar um novo propósito àqueles que o negaram. Perseverança. Jesus não desistiu de Pedro, mesmo Pedro o negando. E nós não devemos desistir das pessoas, mesmo quando elas dizem, não, eu não quero o seu evangelho, eu não quero essa cruz, eu não quero esse Jesus, eu não quero essa vida que você vive. Eu não quero saber de igreja. E aí? Jesus perseverou. Nós temos desistido? Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que o amor é persistente. Ele perdoa e restaura. Mesmo com pecados, quedas, falhas, Jesus não desiste. Ele restaura os que se afastaram e oferece perdão. E aí é um ponto importante. Perdão. Perdoar. Nós aprendemos a perdoar, nós sabemos perdoar. A busca ela é incessante. Jesus age como um pastor que procura a ovelha perdida, indo ao encontro daqueles que precisam de salvação e cura. O amor, ele vai além do mérito. O amor de Jesus não depende de fatores externos ou do mérito das pessoas, mas da escolha de Deus em amá-las. Deus escolheu nos amar com um amor incondicional. E esse amor que é proposto aos nossos corações. Lá nos mandamentos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olhando para esses homens que nós mencionamos, diante de tantas dificuldades e perseguições, Jesus, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, Charlie Kirk, nós falamos e oramos pela família dele, e tantos outros que estão agora anônimos. Charlie Kirk e tantos irmãos que não negociaram a sua fé, mas perseveraram. Eles entenderam que estavam construindo algo para a eternidade. Então, o nosso maior desafio é continuarmos buscando no Senhor a força, a coragem, a estratégia necessária para permanecer, grave essa palavra, permanecer, aonde o Senhor nos colocou. O nosso maior desafio é deixar o Senhor nos conduzir. Grave essa palavra, nos conduzir. Conduzir as nossas vidas não segundo a nossa vontade, mas a dele. Porque significa também sair
de onde não é para você ficar. O nosso maior desafio é viver a nossa vida com sabedoria. A sabedoria do alto, controlando os nossos impulsos, os nossos anseios e as nossas ansiedades. Tantas pessoas ansiosas que agem impulsivamente, estão com medo. Medo do futuro. Nas notícias só vemos desastres. E nos perguntamos o que está por vir. Eu não quero pregar caos, mas eu tenho que falar do que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Nós precisamos ter um coração ensinável. Jesus nos convida a aprender com ele. Mateus 11, 29, ele vai dizer assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu digo isso em todas as minhas pregações. Nós precisamos aprender tudo com Jesus. Até o que nós achamos que sabemos, nós precisamos revisar. E colocar diante de Jesus para ele apontar aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos sendo assertivos. Amém? Nós achamos que sabemos amar. O mundo descobriu hoje que sabe amar. O mundo descobriu hoje que sabe amar. As pessoas hoje, como nunca, falam em amor. Mas esse amor que está sendo vivido, em muitos casos, ele é um amor seletivo. Somos colocados à prova quando somos confrontados sobre a verdade que carregamos. E, aliás, o que carregamos? De fato, nós sabemos amar? Você sabe amar? Jesus, mais uma vez, nos ensina sobre amor. Jesus, ele está sempre pronto a nos ensinar. Ele diz assim em João 13, 34 e 35, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Sem distinção de raça, credo, cor, opinião ideológica. O amor vai além das opiniões. Esse é o amor que Jesus nos ensina e reforça aqui. Existem sim muitas pessoas difíceis que a vontade é desprezar. Jesus não desprezou. Existem pessoas que vão te confrontar, como eu mencionei, e aí vem a decisão: recuar ou continuar amando essa pessoa tão difícil? Recuar ou continuar pregando quando eu recebo um não? Mais uma vez eu vou reforçar, lidar com pessoas desafiadoras exige paciência, tolerância, exige a capacidade de encontrar valor em indivíduos imperfeitos. Precisamos nos tornar mais
empáticos. A atitude de amar aqueles que são desagradáveis reflete o amor incondicional de Deus, que é o amor ágape. E eu já estou finalizando. Aleluias. Aleluias. Precisamos aprender a amar com Jesus. Esse amor que transcende emoções e se manifesta através de ações e escolhas. Mesmo quando não há reciprocidade. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,17: pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo de que não se veem as que são eternas. O convite do Senhor hoje para nós é para um relacionamento com Ele intenso, profundo, em verdade, onde Ele vai nos ajudar a enxergar aquilo que nós não temos enxergado, a compreender que existe sim perseguição em Portugal, existe sim perseguição em todos os lugares. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, a palavra diz que mais as pessoas, elas estarão dispersas, elas não vão querer ouvir a palavra, elas serão egoístas, avarentas, presunçosas. E são essas pessoas que nós temos que amar. São por essas pessoas que nós devemos continuar pregando o Evangelho. São para essas pessoas que nós devemos exercer a imparcialidade. Entenda que ninguém consegue ser totalmente imparcial. Ninguém. Todos nós erramos e falhamos. Nós temos sim uma balança. Nós temos sim uma justiça. E nós vamos falhar muitas vezes nas comparações. Mas o convite de Jesus hoje é para nós entregarmos a nossa vida para Ele conduzir. Nos tempos difíceis em que nós estamos vivendo, onde as pessoas elas estão se odiando, elas estão se matando por conta do que cada um carrega, do certo e errado. O convite de Jesus hoje é para nós continuarmos pregando o Evangelho, mesmo que isso puxe a nossa vida. Mesmo que isso vai fazer com que os nossos filhos fiquem órfãos. E algumas pessoas vão me ver agora falando e talvez vão me chamar de radical, extremista, polarizador. Mas eu não posso deixar de pregar o que está na palavra. E o que eu estou dizendo é que nós devemos nos amar uns aos outros. E você que está aqui hoje, que tem medo de se posicionar, que tem se calado quando deveria falar, ou tem deixado a pressão do mundo te tornar parcial, hoje é dia de pedir ao Senhor sabedoria do alto. Uma sabedoria pura, pacífica, justa, misericordiosa
e sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu vou te convidar a orar. Antes eu vou pedir para pôr em um vídeo. É muito bom falar sobre atualidade. Esse é Charlie Kirk. Foi perguntado para ele se ele morresse, pelo que ele gostaria de ser lembrado. Ele disse que pela coragem, pela fé, porque foi assim que ele viveu a vida dele, foi assim que ele perdeu a sua vida. Corajoso, um homem de fé, pregava os valores do rei. Eu não sei que legado você quer deixar, mas o seu chamado é para pregar o evangelho e para amar pessoas. Curva sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, Senhor, são tantos desafios que nós enfrentamos, são tantas situações que nos atingem o tempo todo. São tantas as vezes que nós pensamos em desistir. São tantas as vezes que nós nos sentimos impotentes. São tantas as vezes que nós queremos odiar ao invés de amar. Mas o Teu Espírito Santo vem e nos enche de força e de coragem para nós podermos continuar e permanecer e falar e ir e não negociar a Tua palavra e viver uma vida imparcial onde nós não vamos ser neutros, mas vamos agir com misericórdia, com graça e com coragem. É assim que nós queremos ser lembrados. Homens e mulheres corajosos, que dedicaram a sua vida a pregar a sua palavra. Mas para isso, querido Espírito Santo, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que erramos o tempo todo. Nós precisamos reconhecer que nós não sabemos amar. Nós precisamos reconhecer hoje e te pedir perdão pelas vezes que nós negligenciamos, que somos insensíveis à tua palavra e às pessoas que estão à nossa volta. Pelas vezes que somos egoístas. Nós te pedimos perdão hoje pelas vezes que nós selecionamos o capítulo e o versículo que nós queríamos ler da sua palavra e optamos por aquilo que ia nos favorecer. Opera em nós a imparcialidade, a pureza, a bondade,
a misericórdia, a coragem, para que não hajamos com hipocrisia, mas que caminhemos em verdade. Esse é o meu pedido nessa manhã para a tua igreja, para todos nós. Que nós caminhemos em verdade, em amor, em misericórdia, Senhor. A perseguição, ela começou e ela está intensa. Hoje, em muitos lugares, em muitas igrejas, já se seleciona o capítulo que não pode ser pregado, porque haverá perseguição. Mas nós queremos ser corajosos e pregar a tua verdade, mesmo que isso custe tudo. Que a nossa fé esteja estabelecida em ti, Senhor. Hoje é uma oportunidade que o Senhor nos dá de rever os conceitos. Hoje é dia de uma nova oportunidade que o Senhor nos dá de nos posicionarmos diante de um mundo caído. Hoje nós queremos pedir a tua ajuda para nós continuarmos corajosos diante daquilo que o Senhor nos propôs. Se tem alguém aqui nessa manhã que talvez esteja se sentindo fraco, o primeiro ato de coragem que você vai ter é se manifestar. Porque se manifestar é um ato de coragem. E hoje é diante do Senhor. Você que talvez esteja se sentindo fraco, que não tem mais força de falar da palavra, do Evangelho. Você que tem pensado em desistir. Se você quiser vir aqui à frente hoje, nós vamos orar por você. Nós vamos orar juntos para que o Senhor te torne valente. Não para brigar, mas para amar e não desistir das pessoas. Se tem alguém nessa manhã que deseja hoje receber essa oração, você pode vir aqui à frente. São todos convictos do chamado? Todos conscientes da missão? Todos conscientes dos percalços? Então, que você continue firme e valente, entregando todos os dias a sua vida para Jesus, e que você continue levando a palavra em amor, não com ódio, não com discussão, não querendo ganhar uma causa que você não pode ganhar, porque o seu chamado é para pregar em amor, e é o Espírito Santo que vai convencer. Não é com a sua força, mas através das suas orações, através da sua perseverança. Que o Senhor continue te usando para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Amém.